Terça-feira bastante agitada no futebol brasileiro. Eu preciso te contar que o Palmeiras se acertou com a Puma depois da desistência do acordo com a Adidas, com interferência do Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre essa história e fala também sobre o Santos que anunciou acordo com o Krasnodar e o fim daquela punição na FIFA. Preciso te atualizar sobre as provas que o Textor diz ter. Ele já virou motivo de ironia dentro do STJD e há julgamento marcado para o dono da SAF do Botafogo. Para completar, atualizações sobre o América de Minas, de olho em um atacante do Corinthians, saída e chegada no Grêmio, o tricolor gaúcho, de olho em R. Mina, que quase foi parar no Timão no início do ano. Falo também sobre Depena, ele rescindiu ou não seu contrato com o Colorado, notícia que interessa a santistas, vascaínos e torcedores do Bahia e do Corinthians. Só para completar, o Flamengo de olho em mais um jogador do Nova Iguaçu, as últimas no mercado, bastidores e o papo de que Eric Pulga pode se mudar pro Bahia. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bacana ter vocês por aqui sem perder tempo. Só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, super importante para que vocês não percam conteúdo nenhum. Vou fazer a live hoje um pouquinho mais tarde para a gente não concorrer com os jogos da Libertadores e da Sul-Americana. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre James Rodrigues, o meio atacante colombiano, será titular pela primeira vez na temporada com a camisa do São Paulo. Será também a primeira vez que ele atua desde o início com o Thiago Carpini, confronto marcado para essa quinta-feira contra o Tajeres na Argentina, Libertadores da América. Já a defesa de Gabigol espera por uma resposta em relação ao efeito suspensivo daquela punição de 2 anos de gancho para um prazo de 2 semanas, ou seja, em mais ou menos 15 dias saberemos se o Gabigol terá de forma provisória a chance de voltar a treinar e jogar pelo Flamengo ou se ele vai ter de aguardar pela definição da Corte Arbitral do Esporte lá na Suíça. Já Arthur Jorge, o novo técnico do Botafogo, embarcou na manhã dessa terça-feira lá em Portugal com destino ao Rio de Janeiro. Ele e mais 3 auxiliares chegarão muito em breve para serem anunciados e iniciarem os trabalhos no Fogão. Bora falar que o Fluminense agradeceu a Betano por meio de uma postagem oficial. É a confirmação do Flu de que a antiga parceira que ficou por quase 4 anos no clube está saindo para a chegada da Superbet. A informação que eu tenho é de que o novo patrocinador master do Fluminense vai desembolsar na casa dos 35 milhões de reais por temporada. Já o Atlético Paranaense está de olho em Keno, atacante do Fluminense, titular absoluto na temporada passada. No ano de 2024, o jogador de 34 anos de idade acabou perdendo um pouco de protagonismo na equipe do Fernando Diniz. Para fechar o giro de notícias, o Vasco planeja homenagear Roberto Dinamite em sua estreia no Campeonato Brasileiro, partida marcada contra o Grêmio. A ideia do Vasco é que esse jogo aconteça no dia 13 de abril, data em que o ídolo vascaíno completaria 70 anos de idade. Além dessa ideia em relação à data, há uma série de outras providências sendo tomadas. A última do giro de notícias, o Santos deve contar com o Júlio Furch para a grande final contra o Palmeiras. Ele havia sentido na primeira partida decisiva, passou por exames médicos nessa segunda-feira, não constatou-se uma lesão e sim só um edema. Furch está trabalhando em 2 períodos para estar à disposição do técnico Fábio Carille. Hora de te atualizar sobre a chance de Eric Pulga, o grande destaque do Ceará na temporada, virá reforço do Bahia. Nessa terça-feira, o jornalista Xande Rodrigues afirmou que o Bahia fez uma oferta de 2,5 milhões de dólares ou 14 milhões de reais para contratar o Pulga. Conversei na noite de segunda com o presidente do Ceará, o João Paulo Silva, e ele havia assegurado que ninguém até então havia o procurado. Estou tentando uma revalidação dessa informação nessa terça-feira. De qualquer forma, o Pulga é o grande nome do vovô em 2024, são 8 gols em 11 partidas. Jogador comprado do Ferroviário por apenas 600 mil reais, valor que equivaleu a 40% dos direitos econômicos. Também de acordo com o Xande Rodrigues, a ideia do Bahia é ter 70% dos direitos federativos do atacante de 23 anos de idade, que além de muita velocidade e drible também anda com o faro apurado. Tem marcado muitos gols com a perna direita e com a perna esquerda. Eric Pulga, que também já havia sido especulado nos últimos dias como um possível reforço do Corinthians. Vale a lembrança de que atletas que disputaram os campeonatos estaduais podem se transferir para outros clubes entre 1º e 19 de abril. Hora de falar sobre o Flamengo de olho em outro atacante do Nova Iguaçu depois de contratar Carlinhos. Contei todos os bastidores da operação, 3 milhões e 200 mil reais por 70%. O novo alvo rubro-negro seria Xandinho.
Ponta direita do Nova Iguaçu, 26 anos de idade, atleta que pertence ao Olaria e está emprestado ao Nova Iguaçu. Outro jogador que certamente custaria bem pouco, talvez até menos do que o Carlinhos. Atual temporada de 14 jogos, 12 gols e uma assistência, é titular absoluto, mas com bem menos destaque do que o Carlinhos, também faz menos gols, o que torna o jogador mais barato. Um desses 2 gols marcados por ele foi na semifinal contra o Vasco no jogo de ida no 1-1. Informação sobre o interesse do Flamengo foi divulgada pelo jornalista Vinícius Teixeira. Até agora ninguém do Flamengo confirmou o assédio ou a intenção de fechar com o Xandinho. Você acha que caberia no Flamengo? Quais outros jogadores do Nova Iguaçu te chamaram a atenção? Use o espaço para comentários e avalie. Combinado? Bora falar agora sobre Depena. Rescisão do contrato com o Internacional já é oficial ou não? Nessa terça-feira o André Hernan contou que Internacional e Depena acertaram a rescisão do contrato. O vínculo se encerraria em dezembro. Ele tem treinado separado já há algum tempo. Pouco depois o Depena veio a público para dizer que não há rescisão do contrato e ele segue treinando de forma separada por decisão da comissão técnica da diretoria. De qualquer forma, com ou sem rescisão, o Depena está completamente fora dos planos. Meio atacante uruguaio de 32 anos de idade que já foi alvo de especulações no Santos, no Vasco, no Bahia e no Corinthians. Ele está completamente fora dos planos do Inter. Colorado topa abrir mão do jogador de graça. A ideia é não ter de pagar mais os 400 mil reais por mês de salário, custo relativamente baixo perto de outros jogadores do elenco do Inter. Jogador que nessa temporada marcou 1 gol em 5 jogos, o único gol dele foi justamente em sua partida de despedida na vitória por 1-0 contra o São José. Em pouco mais de 2 temporadas pelo Colorado, foram 102 partidas, 11 gols e 14 assistências. Depena caberia no seu time do coração? 400 mil por mês por um meio atacante, vale a pena? Tô para te dizer que eu o contrataria. Quero falar agora sobre o Grêmio com saídas e chegadas. A possível chegada deve acontecer na metade do ano, pelo menos é o que assegura o radialista Pedro Ernesto. Segundo ele, IR Mina tem negociações avançadas para virar reforço tricolor a partir de julho. Mina que quase virou reforço do Corinthians em janeiro. Cheguei a contar para vocês que o Timão tinha tudo acertado com um atleta. Na última hora, a esposa do Mina acabou colocando empecilhos, disse que não queria voltar para a América do Sul. Ele se acertou com o Cagliari, onde é titular absoluto nas últimas 7 partidas, todas como titular. Ele precisava voltar a jogar, vinha de uma sequência grande de lesões nos tempos de Fiorentina e também no futebol inglês. Resta saber o que poderia ter feito a esposa do Mina mudar de ideia para que 6 meses depois ele retornasse para o futebol brasileiro. Mina que passou com um enorme destaque no Palmeiras, a ponto de ser vendido para o Barcelona. Só para completar sobre o Grêmio, também de acordo com Pedro Ernesto, o Everton Galdino, atacante que vem perdendo espaço no tricolor gaúcho, estaria de saída para o futebol mexicano. Hora de falar sobre o América Mineiro, de olho na contratação do atacante Giovani, que pertence ao Corinthians, uma das jovens promessas alvinegras, fez parte da seleção pré-olímpica que não conseguiu a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris. Pois bem, o Giovani até marcou gol outro dia no amistoso contra o Londrina, ou a vitória por 3-0, 2 gols do Romero, o Giovani fechou a conta. Jogador que não conseguiu muito espaço com o Antônio Oliveira e tem contrato até a metade do ano que vem. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Marco Salum, que é o homem forte do futebol do América. Ele admitiu que o América tem a intenção de fechar com o Giovani, mas ouviu do staff do atleta que a ideia inicial é fazer um acordo com clubes do exterior. A ideia do Giovani é se mudar para fora do país e não jogar a Série B. Existem tratativas, vamos ver como é que essa história avança. Quero falar agora sobre John Textor, que virou motivo de ironia lá dentro do STJD, que o Textor tem afirmado que vai apresentar provas, que sabe de coisas contundentes, de escândalos de arbitragem, de manipulação de resultados a favor do Palmeiras. O pessoal da ESPN trouxe a informação de que dentro do STJD o Textor virou alvo de ironia e o que ele apresentou como evidência de manipulação não é nada. Segundo a matéria, membros do tribunal entendem que nada que o dono da SAF do Botafogo mostrou agora provam qualquer irregularidade. Essa pessoa do tribunal que conversou com o pessoal da ESPN deu a seguinte declaração, abre aspas, esses relatórios que ele está se baseando são ridículos. O maior feito da empresa, a Good Games, que foi contratada pelo Textor, foi analisar partidas de handball. O próprio dono da empresa já deu entrevista no Brasil informando que não bastam os relatórios, e sim mais provas.
Essa declaração foi dada por um dos membros do STJD. Por falar no STJD, queria contar que eles marcaram para 15 de abril o julgamento do Textor. Isso porque ele foi convocado para participar de uma audiência no STJD e ignorou por completo essa convocação. Diante disso, ele vai ser julgado. Espero que tome uma punição pesada, a menos que apresente as provas, porque quanto mais ele fala e não apresenta provas, mais ele cria dúvidas em relação ao futebol e nada acrescenta, na minha opinião. Bora falar agora sobre o Santos, que fechou acordo com o Krasnodar por Cueva e se livrou do transfer ban, aquela punição que proibia o Peixe de inscrever novos atletas, momento super importante da janela de 1º até 19 de abril, é quando os clubes podem fazer contratações. Na manhã dessa terça-feira, através de uma videoconferência, o Santos e o Krasnodar bateram o martelo em relação ao pagamento de 4,5 milhões de dólares da dívida, que equivale mais ou menos a 22 milhões e 700 mil reais. O Santos vai fazer essas quitações em 4 parcelas até junho de 2025. Diante desse cenário, com a anulação, com o acordo entre os clubes, cai a punição e o Santos estará habilitado a fazer novas contratações, algo que o Carille vinha trabalhando nos bastidores com enorme importância. Bora fechar o vídeo para trazer notícia importante para o torcedor do Palmeiras. Vocês vão lembrar que algumas semanas atrás eu afirmei que a Adidas tinha fechado com o Verdão, certo? Pois houve uma reviravolta importante com participação do Flamengo. Assim que o Flamengo foi avisado de que a Adidas voltaria ao Palmeiras, o Flamengo pediu todos os números do acordo entre Palmeiras e Adidas e passou a exigir da Adidas condições financeiras maiores. A Adidas, diante desse cenário, preocupada com o leilão e com a irritação do Flamengo, que é seu grande cliente no futebol brasileiro, recuou alguns passos nas tratativas com o Palmeiras. Leila Pereira se incomodou e insistiu para que a Adidas finalizasse o processo. A Adidas não bateu o martelo e o Palmeiras recorreu à Puma, que ofereceu uma condição melhor de contrato, e esse acordo será anunciado, a prorrogação desse acordo será anunciada muito em breve. Dessa maneira, a Puma fica como fornecedora de material esportivo do Palmeiras até dezembro de 2027. Acordo que vai gerar na casa dos 50 milhões de reais por ano. Nesse valor estão incluídas as milhares de peças utilizadas pelos times de base profissional masculino e feminino. O Palmeiras ainda vai ter direito a mais 30% em royalties de vendas de produtos. Então, cada camisa que você comprar do Palmeiras, 30% desse valor fica pro Verdão. Existem ainda bônus por metas alcançadas. No melhor dos cenários, o Palmeiras teria direito a 60 milhões de reais por ano, valor fixo que inclui também essas peças que eu contei para vocês. Só para arrematar, em relação ao Palmeiras e a Puma, com essa confirmação da permanência da Puma, estou muito curioso para saber como é que ficam o Bahia, o Red Bull Bragantino e o Santos, que conversavam com a Puma em relação ao fornecimento de material esportivo. É que o atual contrato previa exclusividade para o Palmeiras, a menos que essa cláusula tenha sido mudada e até agora não há confirmação sobre esse assunto. Pode ser que o Bahia, o Red Bull Bragantino e também o Santos precisem buscar um novo parceiro no mercado. Se você curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos mais tarde com a live. Abraço, tchau!